Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sandro Maia, estudantes especialmente aí do nono ano, né? Vocês já estão praticamente na metade do ano, o ano que vem vocês estarão no ensino médio, e por isso eu fiz a indicação da leitura do livro O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, para que a gente já comece a estudar, a ler alguma coisa já da literatura, né? Afinal, vocês praticamente já estão com um pezinho lá no ensino médio, né? Então, para início de conversa, o que é literatura, né? Literatura vem do latim litera, que significa letra. É uma das manifestações artísticas do ser humano ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras coisas. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras, né? Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou verso, muito antiga, que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas é a matéria-prima do pintor. De tal maneira, o conceito de literatura também pode compreender o conjunto de histórias fictícias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam poemas, romances, contos, crônicas, novelas. Entenda melhor a periodização literária, que são os estilos de época, né? Então, cada época tem o seu estilo literário, que a gente conhece também por escolas literárias, né? Os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano, de que forma? Provocam sensações, produzem efeitos estéticos, os quais nos fazem entender melhor nós mesmos, nossas ações, bem como a sociedade em que vivemos, segundo o crítico literário Afrânio Coutinho. Então, aí, para quem se interessar por estudar um pouco mais a fundo literatura, afinal, as questões de literatura caem muito nos vestibulares, aí para quem pretende prestar um vestibular para uma faculdade pública, aí precisa estudar os conceitos literários. E aí tem o Afrânio Coutinho, o Alfredo Bose, entre outros, tá? Então, segundo o Afrânio Coutinho, a literatura é assim: a vida parte da vida, não se admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são verdades da mesma condição humana. Profundo, né? Nesse sentido, devemos lembrar que o conceito de literatura foi se alterando ao longo do tempo e seu significado, tal qual conhecemos hoje, é diferente da divisão clássica de antanho. Para o filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a focar nos estudos sobre essa arte, a arte literária é mímese, ou seja, imitação. É a arte que imita pela palavra. Com efeito, o conceito de literatura foi se ampliando e abrangendo assim diversos textos que englobam os gêneros literários que hoje conhecemos, literatura infantil, literatura de cordel, literatura marginal, literatura erótica, dentre outros, tá? E aí depois temos aqui a função da literatura. A arte literária representa a recriação da realidade produzidas de maneira artística, ou seja, que possuem um valor estético, onde o autor utiliza das palavras em seu sentido conotativo, figurado, para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos ao texto. Então, o autor ele precisa um esforço maior para se escrever literatura, né? Existe todo um trabalho com a palavra, através das metáforas, né?
através das figuras de linguagem, metonímia, hipérbole, né? Várias figuras de linguagem são usadas no texto literário. Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural, envolvido no contexto em que fora criada, posto que acaba diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações, e, portanto, que provoca sensações e reflexões do leitor. Para o filósofo francês Louis Gabriel Ambroise Visconde de Bonald, a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. E aí temos alguns gêneros literários, né, que são categorias da literatura que englobam diversos textos literários segundo sua forma e conteúdo. Tanto o conceito da literatura se modificou ao passar do tempo, né, como o de gênero literário, uma vez que os gêneros literários abordados por Aristóteles eram classificados em 3 maneiras. Era dividido em gênero lírico, épico e dramático. Aí temos aqui o gênero lírico, que possui caráter sentimental, presença do eu lírico, por exemplo, nas poesias, odes e sonetos. Gênero narrativo, possui um caráter narrativo, ou seja, envolve o narrador, personagem, tempo, espaço, por exemplo, né? E o gênero dramático. E aí eu pedi para que vocês fizessem uma leitura do livro Curtiço. Eu confesso que foi o livro que eu mais gostei quando eu estava na faculdade. Esse livro é fantástico, é maravilhoso quando você consegue ler o livro, entrar na história, viver ali a vida dos personagens, como era a vida ali naquele cortiço, como a vida pulsava ali. Você vai encontrar todo tipo de personagem ali. Ele aborda vários temas sociais, tudo que... Como ele é um romance realista, então tudo que tem na sociedade, tudo, tá, que você pode imaginar tem ali dentro daquele cortiço, né? Então eu achei muito legal. Uma alegoria do Brasil, século XIX, né? O Curtiço. Ao ser lançado em 1890, o Curtiço teve boa recepção da crítica, chegando a obscurecer escritores do nível de Machado de Assis. Isso se deve ao fato de Aloysio de Azevedo estar mais na sintonia com a doutrina naturalista, que gozava de grande prestígio na Europa. O livro é composto de 23 capítulos que relatam a vida em uma habitação coletiva de pessoas pobres, o Curtiço, na cidade do Rio de Janeiro. O romance tornou-se peça-chave para o melhor entendimento do Brasil do século XIX. Evidentemente, como a obra literária, ele não pode ser entendido como um documento histórico da época, mas não há como ignorar que a ideologia, as relações sociais representadas de modo fictício em O Curtiço estavam muito presentes no país. Então, no século XIX ali, né, houve um desenvolvimento da psicanálise, da psicologia. Então, os escritores entraram nesse tema e começaram a fazer uma análise mais realista do povo, né? E acabou saindo ali daquele romantismo que havia na literatura e partiu para um lado mais obscuro, mais real de como funcionava a sociedade. Espero que todos leiam o livro, né, que sintam prazer em ler, e aí depois nós faremos um pequeno trabalhinho aí com esse livro, tá bom? Espero que vocês gostem aí da indicação do livro e vamos à leitura. Eu já coloquei o PDF lá no grupo para que vocês leiam. Fiquem com Deus, foi um prazer falar com vocês.